alunos do sétimo ano. Hoje nós vamos ver as expressões numéricas. Como vocês podem observar aí, eu não sigo muito a sequência como do jeito que está no livro. A gente voltou para os problemas de frações. Por quê? Porque que a gente primeiro viu multiplicações e divisões, para depois ir para problemas de frações. É porque a gente precisa desse conhecimento de divisão e multiplicação de frações para depois resolver esses problemas. Então, hoje nós vamos para expressões numéricas com números racionais, na página 72. Se tiver alguma dificuldade ainda em questão de potência, com fração e radiciação de fração, eu vou aproveitar para explicar dentro desse assunto, dentro das expressões, como é que se resolve esse tipo de problema. Tanto as potências de frações, como as radiciações de frações, certo? Então vamos lá. Começando aqui, nós temos expressões numéricas com números racionais, ou seja, nós vamos ver muitas as expressões aqui basicamente nos dois formatos, que os números racionais acompanham aos conjuntos numéricos, que são eles fracionários e decimais. Nós vamos ver problemas de fração e problemas de décimos. Que problemas são esses? São operações de multiplicar, de dividir, subtrair, adicionar, mas principalmente de potência. Então vamos lá, fazer a leitura aqui da página 72. Para calcularmos o valor de uma expressão numérica envolvendo números racionais, devemos seguir as mesmas regras que usamos na resolução de expressões com números inteiros, certo? Para encontrarmos o valor numérico da expressão, devemos calcular nessa ordem à medida que forem aparecendo. Lembrando que as regras de expressões numéricas, elas são basicamente a observação de que se resolve primeiro, quais as operações vai se resolver primeiro. Só é isso. Regra de expressão numérica é essa. Tanto pode ser números naturais, números inteiros, como os números racionais que nós vamos ver aqui. O que é que nós temos que observar? Qual é a regra que nós temos que obedecer? A regra, aquela mesma regra de saber quem nós vamos resolver primeiro. Então aqui está a ordem, ó. Em ordem de operatória, de operações, ou seja, de sinais, nós vamos começar com potências e raízes, na ordem que forem aparecendo. Depois que terminar todas as potências e as raízes, vamos resolver as multiplicações e divisões. Só depois é que nós vamos para adições e subtrações, certo? Se tiver sinais de associação, quais são os sinais de associação? Parêntese, colchetes e chaves, aí nós vamos seguir outra regra, certo? Vamos ver aqui quais são. Quando a expressão for organizada pelos sinais de associação, resolvemos os cálculos que estiverem contidos, primeiramente, entre os parênteses, depois entre colchetes e por fim entre chaves. Né? Então, aqui estão os três sinais de associação: parêntese, colchetes e chaves. Lembrando que quando tiver mais de uma operação dentro um desses três sinais, aí nós temos que levar em consideração também aquela regra anterior de operação. Vocês vão ver isso aqui na prática já já. Se observarmos atentamente a utilização dos critérios de resolução de expressões, ou seja, seguindo os passos resolutivos apresentados, poderemos chegar com certo grau de facilidade ao resultado final de qualquer que seja a expressão proposta como atividade. Assim como em todo o grande campo da matemática, deveremos sempre depositar o máximo de atenção ao lidar com os cálculos por ela propostas, pois desprezar a importância de um dos seus elementos de composição é estar fortemente propenso ao insucesso em sua correta solução. O que ele está dizendo? Em outras palavras, nós temos que observar e obedecer essas regras de resolução, não só de expressões numéricas, mas de qualquer cálculo, de qualquer problema matemático, certo? A matemática,
na hora de se resolver para ter sucesso, para acertar, basta isso. Conhecer a forma de resolver e obedecer suas regras, beleza? Então, eu vou fazer aqui para vocês um exemplo na prática de tudo isso que a gente leu, para vocês verem como é que faz. Essa expressãozinha aqui da letra A, que nós temos entre parênteses menos 1 meio ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 16/25, mais, aí nós temos aqui ó, um colchete dentro do colchete menos 2/5 mais 3 meio, tudo isso vezes 0,5. Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então, eu trouxe aqui o exemplo para cá para vocês verem melhor, certo? Ó, uma coisinha aqui. O que é que se obedece primeiro? A gente viu a questão da ordem dos sinais de resolução e a ordem dos sinais de associação. Mas entre sinais de resolução e sinais de associação, o que é que se resolve primeiro? Resolve primeiro de associação. Ou seja, eu vou olhar primeiro, olhando a expressão todinha, eu vou procurar os parênteses. O que tiver entre parênteses é que eu vou resolver primeiro. Dentro dos parênteses, se tiver mais de uma operação, aí sim eu vou seguir a ordem de resolução operatória dos sinais de operação, tá? Vou mostrar aqui na prática como é que faz. Por exemplo, aqui eu já tenho entre parênteses 1 meio ao quadrado. Já posso resolver este cara? Posso. Por quê? Porque já é uma potência que já me daria o direito de fazer isso. Esse parêntese, na verdade, ele não está associando operações, ele está apenas associando esse sinal, certo? Ele está dizendo que esse sinal também vai ser ao quadrado. Por que que isso é importante? Porque todo número com expoente par, o resultado é sempre positivo. Então, aqui eu já sei que o sinal vai ser positivo. 1 meio ao quadrado vai dar o quê? 1 quarto, certo? 1 ao quadrado. Como é que se resolve potência de fração? Eu tenho que elevar os dois ao expoente. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. Então, o que é que eu vou fazer agora? Repete o vezes. Aqui, para não confundir, não é que eu não posso resolver isso aqui primeiro, eu até poderia. Mas para não confundir, eu vou deixar ele para depois, para a gente resolver primeiro só o que está entre parênteses mesmo, certo? Então, vai ficar aqui, ó. 16/25. Já o colchete, né? Aí cheguei no parênteses. O parênteses aqui, nós vamos resolver eles. Eu tenho menos 2/5 mais 3/2. Isso aqui é a adição, subtração de frações. Como é que se resolve? Eu vou resolver ele aqui de lado. Aí, então, olha, eu trouxe para cá só aquela parte para a gente ver como é que faz. Aqui nós temos subtração e adição de frações. Como é que nós vamos fazer? Calcular o MMC dos denominadores, primeiramente, certo? Aí nós vamos fazer o seguinte. Quem são os denominadores aí no caso? Os denominadores são 5 e 2. Como é que calcula o MMC? Eu posso fazer isso, ó. Colocar isso aqui de lado com uma reta, só para a gente ver quais são. Aqui eu vou procurar o menor número possível, né? Vocês já viram como é que faz isso lá nas adições de frações, só para a gente lembrar. Eu vou procurar o número menor possível de dividir pelo menos um desses números. Se esse número for capaz de dividir os dois ao mesmo tempo, melhor ainda. Mas se dividir um, já é zero. Então, qual é o menor número que dá a dividir aqui? É o 2. Porque 2 dividir para 2 dá 1. O 5 não dá. Se não dá, a gente só repete. 5 dá a dividir para quem? Para o próprio 5. 5 dividido para 5 dá 1. Quando as duas colunas chegam em 1, morreu. Agora é só multiplicar. Ó. 2 vezes 5, né? 2 vezes 5, que é igual a 10. Ou seja, o MMC aqui dá 10. O que é que eu faço com esse MMC? Eu vou dividir pelo de baixo, o resultado eu vou multiplicar pelo de cima. Lembrando que eu tenho que conservar esses sinais. Então, vai ficar ó, menos, não é? Porque esse menos aqui só repete. 10 dividido para 5 dá 2. E 2 vezes 2 dá 4. Aí repete o sinal aqui e faz a mesma coisa desse outro lado. Divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. 10 dividido para 2 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Então, isso aqui vai dar quanto? Menos 4 com mais 15 vai dar 11.
e embaixo só repete o 10. Então, isso aqui vai dar, ó, isso tudo vai dar 11 décimos. Então, eu vou colocar aqui o valor que deu, 11 décimos, e nem vou mais precisar do parêntese, certo? Agora vai ficar vezes 0,5, fecha o colchete, é igual. Continuando. No caso aqui, gente, essa parte aqui, ó, já está resolvida, né? Eu já resolvi a potência que era. Então, vai ser repetir. Eu não posso mexer com esse vezes agora. Por que que eu não posso mexer com essa multiplicação agora? Porque eu tenho um problema bem aqui de radiciação, que eu posso resolver ele agora. Na verdade, eu poderia ter resolvido no primeiro caso, certo? Porque ele não está entre parênteses, não está fazendo parte de nada, ele não está adicionando com esse de fora, é só um problema de radiciação. Ele não vai envolver ninguém que está aqui. Então, mas para não confundir, você pode usar aquela metodologia de resolver primeiro os sinais de associação. Quando não tiver mais nenhum sinal de associação, aí sim você vai voltar para essas operações. É uma escolha, tá? Então vamos lá. Mas como eu falei, nesse caso aqui, até podemos fazer se quiser. Mas como eu estou seguindo a linha de resolver primeiro os que estão em sinais de associação, nós vamos repetir aqui do jeito que está. 16, raiz quadrada de 16 sobre 25. Aí nós temos aqui o colchete, vamos resolver o que está dentro do colchete, certo? Antes de resolver, presta atenção que aqui eu tenho um problema fracionário e um problema decimal. Ou melhor, uma fração e um décimo em um mesmo problema. Como é que a gente vai fazer? Eu não posso fazer desse jeito, tá? Ou eu transformo isso do décimo para fração, ou transformo fração para décimo. Eu acho melhor nós trabalharmos com forma fracionária, já que os outros aqui vão estar na forma fracionária. Então, aqui vai ficar 10 sobre 11 vezes... Como é que transforma 0,5 em décimos? Eu vou colocar o número em cima sem a vírgula. Ia ficar 0,5, só que 0 à esquerda não vale nada. Embaixo, eu vou colocar 1. Sempre vai ser 1? Sim. Então, ó, eu vou colocar o número em cima sem a vírgula, vai ficar 0,5, 0 à esquerda não vale nada. Embaixo eu coloco 1, sempre colocamos 1. Esse 1 vai vir acompanhado de zeros. A quantidade de zero vai depender de quantos números tem depois da vírgula. No caso aqui só tem um número após a vírgula, então aqui só vai ser um zero. Então vai ficar 5 sobre 10. Eu fecho aqui o colchete e igual, certo? Então vamos resolver o que está lá dentro. Então repete tudo o resto. 1/4 vezes raiz de 16 sobre 25 mais. Aí resolvendo o que está aqui dentro, ó. Como é que se resolve fração? É muito simples. Multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Assim resolve multiplicação de frações. 11 vezes 5 dá 55 sobre 10, né? 10 vezes 10 dá 100, certo? Aí aqui vai ficar. Agora sim nós podemos voltar para cá, tá? Eu vou repetir esse 1/4 vezes. Vou resolver, enfim, esse processo aqui, que não tem mais colchete, não tem mais parênteses, não tem mais, né? Não tem mais nenhum sinal de associação. Aí, ó, raiz, como é que se resolve radiciação de fração? Problemas de raiz de fração. É simples também. Assim como na potência nós elevamos tanto o numerador como o denominador ao expoente, nós vamos também aqui extrair a raiz, tanto do numerador como do denominador. A raiz quadrada de 16 dá o quê? Dá 4. A raiz quadrada de 25 dá 5. Então, o que é que nós faz agora? Repete todo o resto. Vai ficar 55 sobre 100. Certo? Agora, gente, nós temos um problemazinho aqui. Essa fração, ela está muito alta. Tem como nós deixar ela menor, fazendo a simplificação de fração. É bom se fazer, se você não quiser fazer a simplificação e quiser continuar resolvendo do jeito que a gente está, pode? Pode, não tem problema nenhum. Agora, fazendo a simplificação de fração, nós vamos trabalhar com cálculos menores, certo? E fica bem mais fácil o nosso cálculo.
Por exemplo, se eu tenho aqui 55, eu posso simplificar aqui por 5 e aqui também por 5, certo? Então, o que é que a gente faz? Repete esses outros aqui, que nós não estamos mexendo com ele. 1/4 e 4 quartos mais. 55 por 5 dá 11. 55, aqui lembrando que é dividido, viu? 55 dividido para 5 dá 11. E 100 dividido para 5 dá 20, certo? Então, daqui eu não posso mais reduzir. Não tem mais nenhum número que dê dividir o de cima e o de baixo para esse mesmo número. E é esse o conceito de simplificação de fração. É um número que dê dividir ambos, tanto de cima como de baixo, tá? Agora aqui, ó. Terminou, fizemos a simplificação. O que é que nós temos aqui? Nós temos 3 frações, sendo que nós temos um problema aqui de multiplicação, né, vezes, e um problema aqui de adição. O que é que se resolve primeiro? Resolve a multiplicação, certo? Quando eu tenho multiplicações de frações, é outro caqueadozinho aqui, tá? Que a gente pode fazer para facilitar. E eu tenho um número em cima igual com um de baixo, isso aqui vai dar 1. É como se eu dividisse aqui, ó, 4 por 4 dá 1. Porque como é que se resolve a multiplicação de fração? De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Depois tentava dividir o de cima pelo de baixo. Eu posso fazer a divisão mesmo antes de fazer a multiplicação. Então, no caso aqui, vai dar 1. O que que ia sobrar aqui? Sobra 1/5, tá? Mais 11/20, certo? Foi isso que ele fez aqui, ó, no livro, entendeu? Por isso que isso aqui deu 1/5. É uma forma mais simples de fazer, tá? Em vez de eu multiplicar 1 vezes 4, depois 4 vezes 5, e depois tentar dividir o de cima pelo de baixo, ou até mesmo simplificar a fração, eu posso fazer isso. Podemos considerar que 1, ou melhor, 4 dividir direto para 4, que eles são iguais, e vai dar 1 e 1. Então, no final, vai ficar o quê? Sobra apenas 1/5, porque eles se anulam, beleza? Então, vamos continuar. Aqui restou o quê? Uma adição de frações. Como é que se resolve a adição de frações? Do mesmo jeito que a gente fez no exemplo anterior, certo? Nós vamos pegar agora, eu vou responder aqui. Só que não preciso, né? Já que eu só tenho um problema só, que é só uma adição de frações, vamos fazer aqui mesmo. Eu vou pegar aqui, ó, fazer um traço e vou calcular o MMC dos denominadores. Quem são os denominadores agora? Os denominadores são 5 e 20. Eu vou trazer eles aqui de lado para vocês verem como é que faz, ó, 5 e 20, certo? Vou só separar isso aqui. Então, fica 5 e 20. Um número que dê dividir pelo menos um desses dois, o menor possível. Lembrando que eu não posso começar nem com 0 nem com 1, certo? Então, aqui eu começo com quanto? Com 2. 5 dá por 2? Não dá. O que é que a gente vai fazer? Vai só repetir. 20 dá por 2? Dá. Quanto é 20 dividido para 2? Dá 10, certo? A idade de continuar com esse mesmo número, ou seja, com 2, dá. Enquanto tiver números pares aqui, dá de continuar. Assim como o 20, 10 também é par. Então, dá de continuar por 2. O 5 a gente já viu que não divide para 2, só repete. 10 por 2 dá 5. Agora eu tenho 5 e 5. 5 é um número primo, ou seja, só divide para 1 e para ele mesmo. Como eu não posso colocar 1 aqui, porque ia dar o mesmo resultado, eu vou colocar ele mesmo, ou seja, o 5. Então, 5 dividido para 5 dá 1, e 5 por 5 dá 1. Então, morreu e morreu. Agora aqui é só multiplicar, ó. Todos os números que deram aqui, que foi 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5 dá 20. Ou seja, o denominador comum aqui é 20. O que é que eu faço com esse 20? Divide pelo de baixo. Resultado multiplica pelo de cima. 20 dividido para 5 dá 4. 4 vezes 1 é 4. Mais 20 dividido para 20 dá 1. 1 vezes 11 é 11. Então, nós temos aqui o quê? 4 mais 11 sobre 20. 4 mais 11 dá 15. 15 sobre 20. Lembrando que toda fração é uma divisão. Então, a primeira coisa, quando eu termino um cálculo como esse, eu tenho que observar se dá de dividir o de cima pelo de baixo.
Nesse caso aqui não dá, certo? Mesmo porque o 20 é maior do que o 15. Mas a segunda coisa que a gente vai ter que analisar, se é possível fazer, é a simplificação. Ou seja, se existe um número que dá a dividir tanto de cima como de baixo. Aí sim existe. Que número é esse? É o 5. Eu posso dividir tanto o 15 para 5 como o 20 para 5. 15 dividido para 5 dá 3. E 20 dividido para 5 vai dar 4. Então a resposta final é 3 quartos, certo? O resultado dessa expressão todinha é 3 quartos. É o que está aí também no livro, beleza? Então, fica aí, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não entendeu, algum passo que vocês não entenderam, pode perguntar, tá? E até a próxima.